Boa noite a todos vocês. Vamos fazer já a leitura. Vamos para o hino do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 4 até o início do versículo 8. Vamos fazer uma leitura repetitiva para que esse texto entre mais profundo no nosso coração. Diga depois de mim, diga assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Podemos assentar. Eu te amo se tornou uma frase extremamente complicada. Talvez uma das frases que mais exige a chamada filosofia da definição, que acredita haver comunicação, entende que a comunicação só é possível quando os termos que serão usados são exaustivamente definidos. O que significa eu? Pode significar muitas coisas. O que significa te? Pode significar muitas coisas. O que significa amo? Milhões de coisas. Eu te amo pode significar eu desejo você. Eu te amo pode significar estou interessado no seu dinheiro. Eu te amo pode significar estou precisando de uma empregada que seja gratuita. Eu te amo pode significar estou precisando de um motorista que não precise pagar. Eu te amo pode significar muitas coisas. Pode significar um interesse sexual, pode significar um sentimento platônico, sentimento de que é bom estar junto, é bom estar próximo. Pode significar compromisso passageiro. O amor, principalmente nessa geração, se tornou milhões de coisas e ao mesmo tempo se tornou nada. As frases que os jovens usam atualmente, elas dão para nós pistas de quão complicado é essa história de amor nessa geração. Nós ouvimos muito dizer, por exemplo, que todas as formas de amor são válidas. E a gente nem sabia que haviam várias formas de amor. Ou então, uma frase que vai ficando cada vez mais utilizada é que o amor seja eterno enquanto dure. O que é uma coisa bem próxima de uma blasfêmia. Porque ignora o significado de eternidade. Enquanto estiver com você, serei fiel. Isso é uma fidelidade
bem limitada. Quando você deixar de me amar, me avise. Também vamos ouvindo isso frequentemente. Não se espera que o amor se prolongue. O conceito de fazer amor para expressar a sexualidade. Uma frase que eu ouvi alguém dizer, no caso de fornicação, adultério, na verdade, se eu faço sexo com outras pessoas, mas amar, só amo você. Está ficando confuso esse negócio. Uma coisa que era tão simples, uma coisa que era tão objetiva, clara, está ficando cada vez mais complicada. Por quê? Por causa das ilusões. Então, nós começamos na sexta-feira à noite falando que vivemos num mundo cheio de ilusões, que o diabo é o pai das ilusões, que no Novo Testamento o conceito de mentira não é exatamente moral, ele é factual, é objetivo. Ele pode ser melhor traduzido por ilusão. O diabo é o pai das ilusões. O objetivo dele é fazer você acreditar em um mito, acreditar em uma miragem, acreditar em uma ilusão. E você começa a ver coisas que na verdade não estão ali. Nós sofremos de uma esquizofrenia coletiva. As pessoas estão vendo coisas que não estão lá. Elas estão crendo em coisas que não existem. Elas estão se relacionando com coisas que não são verdadeiras. E nós vimos que a função do Evangelho, a função de Jesus, é trazer clareza para essas ilusões, no sentido de levar as pessoas à realidade, para que elas conheçam aquilo que é real, não aquilo que é uma ilusão. E nessa tarde nós começamos a exemplificar esse mundo de ilusões. E trabalhamos a primeira ilusão, a ilusão do pertencimento. Não vou repetir a mensagem de hoje à tarde. Mas agora à noite nós vamos trabalhar a ilusão do amor romântico. Essa ilusão afetiva, da qual pessoas de todas as idades estão convencidas. Estão buscando. As pessoas estão buscando um grande amor, sem nem saber o que é amor. E elas tentam imaginar, através do filme que assistiu, o que seria esse grande amor. E muitas pessoas têm aquela firme ideia do casal andando na praia de mãos dadas, ao pôr do sol, os tons laranja no fundo, eles vestidos assim de algodão cru, né? Aquele tom bege assim, talvez a moça usando talvez umas franjas assim, descalços, pisando na areia. Dá até para escutar a música de fundo, não é? E tem gente procurando essa ilusão. E ela não consegue buscar um amor verdadeiro porque seu coração, sua mente está cheio de ilusões. E esse é um sonho mais feminino, né? Acho que se nós formos descrever um sonho masculino, talvez, em alguns casos, vamos precisar deixar só os maiores de 18. Porque normalmente tem umas conotações mais sexuais.
E é um exemplo do conflito das ilusões. Um sonhando com uma coisa, outro sonhando com outra. E os dois estão dizendo, eu te amo, mas cada um está significando algo completamente diferente. Nós temos um grande problema com isso. É que o mandamento fundamental do cristianismo é o amor. E quando nós não entendemos o que é amor, erramos na primeira igreja, que é o lar. Erramos no primeiro passo para uma vida segundo Cristo, que é a família. E da mesma forma como o amor romântico entre um homem e uma mulher pode se tornar muito confuso. Também outros amores, o amor pelos filhos, pode ser afetado pela ilusão de que o filho é minha propriedade e tem que fazer aquilo que eu desejo, tem que realizar os meus sonhos. O amor entre amigos, que cada vez mais, ultimamente, pode se tornar, inclusive, sexual. Como se o sexo fosse uma maneira de expressar afeto. Nós estamos envoltos em muitas ilusões. E esse texto que nós lemos nos ajuda a enfrentar essa ilusão. O apóstolo Paulo escreveu este hino, o amor, começa no último versículo do capítulo 12, termina com a sua conclusão no primeiro versículo do capítulo 14. E é uma poesia fantástica, mas não se engane, não é uma poesia vazia. Ela é inspirada por Deus e tem um significado muito importante. Mas o apóstolo Paulo escreveu este hino para uma igreja que estava envolvida na ilusão de espiritualidade. E o apóstolo Paulo escreveu para desfazer a ilusão da igreja de Corinto, de que ser espiritual é ter carismas, é ter dons supernaturais, é demonstrar um poder extraordinário. O apóstolo Paulo disse, isso é uma ilusão. Vocês estão se achando espirituais, mas não são. Vocês estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Acham que estão sendo aceitos por Deus, mas não estão. E entre os pecados que o apóstolo Paulo citou como exemplos de quão distante eles estavam de Deus, há muitos pecados sexuais, pecados de relacionamento familiar e outros. O apóstolo Paulo disse, vocês estão iludidos. Essa ideia que o apóstolo Paulo demonstra nos capítulos imediatamente anteriores. Estão iludidos, não é assim, não é para isso, não é dessa forma que vocês serão pessoas espirituais. Ele disse, vou mostrar um caminho mais excelente. E ele passa a mostrar o amor como aquilo que vai desfazer a ilusão da espiritualidade enganosa. Se você quer ser realmente espiritual, você precisa amar. Mas é interessante que o apóstolo Paulo parece ter
ficado com receio de que quando ele dissesse, vou mostrar um caminho mais excelente, é o amor, em uma cidade cheia de prostituições, cheia de adultérios, cheia de separações e novas uniões, uma cidade cheia de promiscuidade, o apóstolo Paulo ficou com receio de que esta ilusão de amor que havia em Corinto levasse os crentes a entenderem a mensagem de uma maneira errada. Então ele, que estava lutando contra a ilusão da espiritualidade, agora precisa também lutar contra a ilusão do amor. E como é que ele luta? Ministrando a palavra. Ele vai trabalhar, no trecho que nós lemos, 16 características do verdadeiro amor. Ele capricha nessa lista. É uma lista com várias camadas, uma lista magnífica, 16 características do que é o amor. E é uma lista que ajudou os coríntios, e pode nos ajudar também a descobrir se aquilo que nós estamos vivendo, se aquilo que nós estamos procurando é amor ou é uma ilusão do diabo. E quanto isso é necessário. Quantos jovens nascidos e criados dentro da igreja estão buscando por aí amores que não são amor de verdade. Uma dessas ilusões é que o amor do qual a Bíblia fala é o amor pelos irmãos, e que eu não preciso praticar esse amor com meu cônjuge, com a esposa ou com o esposo. Porque o diabo começou ou ensinou as pessoas que o amor conjugal não pode ser ou não deve ser espiritual. Namoro deveria começar pelo espiritual. Noivado deveria atingir o nível emocional. Casamento deveria ser espiritual, emocional e carnal. Mas o diabo criou uma ilusão. E os nossos jovens estão começando por um namoro carnal, que depois tenta ser emocional e finalmente falha completamente em ser espiritual. Porque começou errado. O apóstolo Paulo fez essa lista para nós conferirmos qualquer amor que nós tivermos, qualquer vez que nós dissermos eu amo tal pessoa, nós possamos olhar para essa lista e ver se este amor é amor de verdade ou é uma ilusão. E isso começa na própria escolha da palavra ágape. Você pensa que a palavra ágape significa amor no grego clássico? Não, não significa. E nem o escrito clássico, e eu ouso dizer, é difícil porque você teria que ler todos os escritos, mas ouso dizer que mesmo no Koiné, nenhuma escritura, nenhum livro, nenhuma literatura utiliza a ideia de ágape como amor. Mas a Bíblia, percebendo que as ilusões de Satanás criaram um amor falso, um amor enganoso, um amor que não é amor, procurou uma palavra que não estivesse sendo utilizada, que tivesse um significado mais próximo do que significa amor. E ágape significa preferir, escolher. Eu prefiro você. É assim que diz eu te amo biblicamente.
eu escolhi você. Algumas vezes a tradução deixa transparecer. Você conhece o texto que diz: preferi-vos em honra uns aos outros. Essa é a ideia de amor no Novo Testamento. Eu prefiro você. Eu escolho você. E quando você vive esse amor real, esse amor verdadeiro, não tem jeito de um belo dia você olhar para a esposa e dizer: já não te amo mais. Porque o amor na Bíblia não é um ciricutico, não é um impulso, alguma coisa que aconteceu e depois some sem que você tenha controle sobre isso. O amor é uma decisão. O amor é uma resolução. Eu escolho você. Eu prefiro você. E aí você tem que ser muito falso, muito sem vergonha, muito inconstante, muito atrapalhado das ideias para desescolher a pessoa que você escolheu diante de Deus. Ágape, na sua raiz, significa eu escolho você. E deve ser o amor de um marido por sua mulher, eu escolho você. E não adianta o que quer que aconteça no futuro, eu escolhi você. E nenhuma outra mais. Eu escolhi você. É minha responsabilidade. É minha decisão diante de Deus. Mas é também o amor que um filho pode ter pelos pais, mesmo que alguns adolescentes andam dizendo: eu não escolhi nascer nessa casa. Não escolhi nascer nessa família. E acha bonito dizer uma coisa dessa. Mas o chamado de Deus para cada adolescente é escolher amar os seus pais. Não porque eles são ricos ou porque eles são bonzinhos e deixam você fazer tudo isso, tudo que você quiser, mas porque o Senhor chamou você para fazer essa escolha. O Senhor disse, quando disse: amem-se uns aos outros, incluiu sua família, seus pais, e você precisa decidir amar os seus pais. É o amor entre os irmãos. Eu escolhi amar essa igreja. Eu escolhi amar esses irmãos. Sua decisão. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar forças, mas nunca venha dizer: Senhor, a mulher que tu me destes, Senhor, a igreja que tu me colocastes, Senhor, os pais que o Senhor me deu, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Diga: eu escolhi amar. Eu prefiro. Eu decido. Isso é amor no Novo Testamento. Não é aquele sentimento incontrolável que leva as pessoas a dizerem: se eu não tiver essa pessoa, se eu não namorar com essa pessoa, se eu não possuir essa pessoa, eu morro. Isso não é amor. Na psicologia a gente chama isso de obsessão. A pessoa é obsessiva. Não é amor. É tóxico. É destrutivo. E vem de uma ilusão. A ilusão de que eu não posso controlar os meus sentimentos. A ilusão de que eu não posso controlar as minhas emoções. A Bíblia não concorda com isso. Isso foi uma ilusão que Satanás aplicou em você, um conto maligno, diabólico, você caiu nesse conto, que você é sujeito das suas emoções, que você é vítima das suas emoções. Deixa eu te dizer, a Bíblia
revela a verdade. Você pode sentir o que você bem desejar. Da Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ela não está falando de você ficar alegre quando você quiser ficar alegre. E isso a Bíblia de ponta a ponta ensina. Quando Israel estudou com Esdras, Deuteronômio, e o texto mandava se alegrar, e o povo de Israel ficou triste. E então Neemias disse, a Bíblia está mandando se alegrar. Mas como nós vamos nos alegrar se nós estamos tristes? E a psicologia não tinha nem nascido, mas eles já estavam se sentindo vítimas das suas emoções. Não posso fazer nada. Eu estou me sentindo triste, como é que eu vou me alegrar? E Neemias, se vira. O Senhor mandou se alegrar, você vai alegrar. E aí deu conselhos práticos. Faça umas comidas bem gostosas. Leva a comida para comer junto com os irmãos. Faz uma festa. Acha um jeito de se alegrar. E hoje, nós temos adolescentes que acham que estão recebendo pouca atenção. Então, chegam numa festa de aniversário e ficam num cantinho, fazendo uma carinha assim, e alguém chega e diz, está tudo bem? Tá. Você está passando por algum problema? Não. Está triste porque quer. Está triste porque quer chamar a atenção, e vai chorar, e vai doer no coração, vai dar até vontade de se cortar com gilete. Porque decidiu ficar triste. Eu estou me referindo à ilusão de que as emoções controlam você. Eu já vi muita coisa interessante nesse mundo. Uma delas, já contei muitas vezes, mas foi uma impressão muito grande na minha vida. Eu em Angola, de 97, entre 95 e 97, guerra civil, tiro para todo lado, os diáconos na igreja ficavam cada um com uma metralhadora, frente da igreja toda furada de balas, uma miséria sem tamanho, salário mínimo naquela época de, se eu não me engano, $7, mais de 80% das pessoas desempregadas, e mesmo tendo dinheiro não tinha comida, porque as fábricas, a produção toda danificada, precisava ir para um mercado onde abriam os containers de importação e disputar assim ferrenhamente para conseguir um pouquinho de comida. Eu vivi isso, comendo angu de farinha, de mandioca, sem nada, só o angu, sem sal, sem nada. E nós tínhamos dinheiro, levamos daqui para lá, mas não tinha como conseguir comida. E eu fui pregar numa igreja, muito pobre, chão de terra, algumas barras no lugar de janelas, e vi aquele povo chegando, faminto, não da palavra, não, faminto de fome mesmo. Uns com a camisa, só tinha frente, não tinha costas. Outros sem sapatos, pisando com a meia toda furada no chão. Tentando se vestir o melhor possível para ir ao culto. Tristes, desanimados, enfraquecidos. E então, o ministro de louvor assumiu a frente, e daquele jeito bem africano, os tambores tocando, e ele mais pregando do que cantando.
Parecia um rap, em ritmo africano. Tarará, 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 tarará. E aí a igreja, pum, levantou. E batendo nos bancos para acompanhar o ritmo dos tambores, cantou uma linha, um estribilho. E aí ele falou mais. Tarará, tarará, tarará. E a igreja, de novo, repetiu aquele estribilho. Olha, eu vou dizer 30 minutos para não exagerar. Foi mais, mas eu vou dizer só 30 minutos, cantando a mesma coisa. E eu comecei a ver o rosto das pessoas se irradiarem. Comecei a ver as pessoas se alegrarem. E depois do culto eu fui perguntar o que as pessoas estavam cantando. E o ministro de louvor traduziu para mim rapidamente. Mas a frase que a igreja cantou era somente essa: eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Se você se alegra ou não, se você ama ou não, está sob o seu controle. É Satanás que quer enganar você e dizer que você é vítima das suas emoções. Ah, não posso fazer nada. Acabou o amor. Amor não acaba. Você não é vítima das suas emoções. As suas emoções estão sob o seu controle. Você decide se alegrar e você se alegra. Você decide quebrantar o seu coração e chorar, e você chora. Você decide amar e você ama. É uma ilusão pensar que as emoções estão sob, que você está sob o controle das emoções. Mas eu quero olhar com você além da palavra amor, que significa preferir, decidir, e que descreve bem como é que o amor funciona na Bíblia. Quero olhar com você essa lista de 16 características, e quero, enquanto eu exponho essas 16 características, que você pense nos seus amores. Você ama os seus pais? Você ama o seu esposo, ama a sua esposa? Ama os irmãos, ama a sua igreja? Vamos ver se esse amor é de verdade, ou se você está iludido, ou se você está enganado. Primeiro conjunto aqui, a primeira camada, são duas características afirmativas. O apóstolo Paulo começa com a afirmação. Duas características afirmativas: o amor é paciente e o amor é bondoso. A palavra paciente é macrothumia. Macro, todo mundo sabe, é grande. E timo é a ideia de emoção, de ímpeto. Então, o amor, ele é macro, é longo, é demorado em se emocionar, no sentido de ímpeto, de ser uma pessoa impetuosa, de ser uma pessoa precipitada. Se alguém é precipitado, não ama. Se quando a pessoa que você diz que ama começa a falar, você já corta a travessa e já começa a discutir, você não ama de verdade. Porque o verdadeiro amor é demorado em se impulsionar, em se emocionar, em já ficar com raiva, já ficar nervoso. Demorado. Fala, meu bem. Pode falar. Diga. Eu quero ver esse amor, inclusive com os filhos. Quantas vezes falta essa paciência com o filho que eu digo que amo?
Preciso parar e ouvir. Me conta. Conta o seu lado. Fala. Quero ouvir. E não sair já tomando decisões por impulsos. Seu amor tem sido paciente? Senão é uma ilusão, não é o amor de verdade. Segundo, o amor é bondoso. E aqui cabe uma explicação, né? Ele usou uma palavra relacionada com Crestus. Crestus é bondoso não no sentido de algo bonzinho. A palavra Crestus tem a ideia de útil. Ele é útil. Quando o outro está precisando, ele está pronto a ajudar. Pronto a socorrer. Ah, eu amo minha igreja, amo meus irmãos. E aí algum irmão precisa de alguma ajuda e eu finjo que não vejo. É amor? Não. O amor é útil. É isso que significa ser bondoso, é ser útil. Ser útil. Quando é que eu sei que eu amo? O irmão precisa de uma carona, está aqui, irmão. Vem cá, eu te levo. Morrendo de sono, estou cansado. Você mora meia hora para longe de onde eu vou, mas eu vou te levar, porque eu te amo. O amor é útil. Isso que significa ser bondoso. Não é útil, é uma ilusão, não é o amor de verdade. O apóstolo Paulo está nos ajudando a afastar a ilusão e a descobrir verdadeiramente o que é amar. Eu sempre tenho que lembrar os maridos que quando a Bíblia diz para você dar a vida pela sua esposa, ele não está dizendo para você pular na frente de um tiro, tomar o tiro e morrer, porque aí você deu a morte, não deu a vida. A Bíblia não está mandando você dar a morte. Está mandando você dar a vida. Sabe como é que dá a vida pela esposa? Você está lá no sofazão, assistindo seu time, e ele está ganhando. Já fez 3-0 no Palmeiras. Ops, desculpa, não ia. E você está curtindo. E aí a esposa mete a cara na sala e diz: "Ô bem, dá para você ir no mercado e comprar o negócio que está faltando aqui para o almoço?" E aí você levanta e você vai. Contente, alegre, jubiloso, porque você ama a sua esposa. Nós estamos falando desse amor verdadeiro, que não é uma ilusão, é um amor útil, é um amor que dá a vida, que se preocupa com o outro, que faz o que o outro precisa, que atende à necessidade do outro. Porque também a esposa, ao invés de estar assistindo o dorama dela, está fazendo o almoço para você. Está dando a vida pelo marido. Depois nós vamos encontrar 7 características negativas. Olha o apóstolo Paulo procurando desfazer toda a ilusão de amor. Ele vai falar 7 coisas que as pessoas pensam que é amor e não é amor. Ele começa dizendo que o amor não inveja. E a palavra que ele usa para inveja é zelo. Zelo é uma onomatopeia. Ela lembra a fervura da chaleira.
Portanto, o amor não tem paixões do tipo que fervem, que corroem. Ele não tem ciúme, não tem inveja, não tem essas paixões destrutivas que deixam a pessoa perdendo a cabeça. Se tem ciúme, se tem inveja, não é amor. É uma ilusão. E a palavra é usada tanto para ciúme como para inveja, porque ela significa uma emoção forte, destrutiva, que corrói, que ferve por dentro. E quantas vezes no amor romântico se diz, um pouquinho de ciúme é bom, né? Não, não é. Isso é uma ilusão de Satanás. Isso é uma ilusão de Satanás. Eu não posso ter nenhuma emoção destrutiva no meu coração, porque isso seria uma ilusão. Segunda característica negativa, que não se vangloria. Essa palavra é um verbo que significa ostentação, se exibir, fazer alarde. Uma vez na verdade eu não ouvi, minha esposa foi a um encontro de mulheres e uma preletora muito sábia insistiu com as mulheres, cuidado para não ficar fazendo propaganda do seu marido. Alguém pode se interessar. Foi sábia, porque o amor não se vangloria. Quando duas mulheres, uma começa a dizer, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu filho é isso, meu filho é aquilo. Isso não é amor. Porque o amor de verdade não se vangloria. Não estou dizendo que eu não vou valorizar as conquistas do meu filho. Mas quando eu saio fazendo propaganda do meu filho como se ele fosse uma estrela, tentando conseguir para mim um status que eu não tenho, que eu vou tentar conseguir com meu filho, isso não é amor. Isso não é amor. Usar os filhos como um troféu, usar a esposa como um troféu, usar o marido como um troféu e sair se vangloriando, olha o que eu tenho, você não tem, eu tenho. Isso não é amor. O amor não se vangloria, o amor não faz alarde, o amor não se gaba. Terceiro, o amor não se orgulha. Palavra, no grego, ela significa literalmente inflar-se, se encher de vento. E aqui, esse orgulho não é orgulho da pessoa que eu amo, mas é agir com orgulho numa discussão, numa conversa. Né? É se posicionar do jeito, eu nunca estou errado. Eu que sustento tudo nessa casa. Se não for eu. Isso não é amor. O amor não se incha, não se infla, não diz para o outro, você depende de mim, sem mim você não é nada. Isso não é amor. Quarto, o amor não maltrata. Essa palavra é askemonei, e ela tem o sentido de ser desrespeitoso, impróprio. Maltrata aqui é uma interpretação que não atinge a amplitude. É quando não se respeita, não há decoro, não há uma conduta apropriada. Pelo contrário, há uma atitude desrespeitosa das regras, das normas. E nós vemos aí muitas coisas que vemos. Tratei um assunto uma vez com um casal, e a queixa da esposa
é que relacionamento sexual, o esposo queria tratá-la como uma prostituta, porque no dizer dele isso apimentava o relacionamento. Aonde que isso é amor? Na Bíblia não. A Bíblia diz que o amor não é asquimonei. Ele não é desrespeitoso. Ele não desrespeita. No relacionamento com os filhos, a Bíblia diz, não irriteis os vossos filhos. Existe muita asquimonia no relacionamento com os filhos. Principalmente quando os pais acham que educação é envergonhar o filho na frente de todo mundo. Eu me lembro a dor que eu senti no 8º ano do ensino fundamental. Nós tínhamos um professor de química muito duro, muito ruim mesmo. E ele chamou um pai lá. E se queixou do filho, do menino, na frente do pai. E o pai, bem brutão, virou um tabefe na cara do menino, na frente de todos os colegas dele. Até hoje eu sinto uma dor no meu coração por aquele menino. Que vergonha, que falta de respeito daquele pai. Isso não é amor. Quando eu não respeito o outro, quando eu não tenho o mínimo de decência, de ordem, isso não é amor. O amor não maltrata. Talvez o intérprete achou que asquimonem poderia trabalhar muito forte a questão do maltrato, porque normalmente o maltrato ele rompe com as regras, ele rompe com a decência, mas vai muito além. É envergonhar os outros, é fazer o outro se sentir pequeno, se sentir miserável. Isso é asquimonem. Isso é maltrato. O amor não procura seus interesses. Essa frase no grego é zetei ta rutes, que significa justamente pesquisar o que é seu. Pesquisar o que é do seu interesse. E é uma frase curta. Não está explicando uma porção de coisas. É só uma pessoa que está sempre procurando o que é dele. Qual que é a minha parte? O que eu ganho com isso? Se alguém está se perguntando o que é que eu ganho com isso, essa pessoa não ama. Porque o amor não fica procurando o seu próprio interesse. Relações tóxicas que ficam dividindo. Ah, isso é sua responsabilidade, isso é minha. O verdadeiro amor é generoso. Não fica puxando a sardinha para o próprio prato. Quando as pessoas estão numa relação em que elas estão procurando o que é que elas ganham com isso, certamente não é amor, é uma ilusão do inimigo. O amor não se ira facilmente. E essa ideia é da irritação súbita, uma reação rápida. É aquela língua ferina. Algum tempo atrás a gente chamava isso de dar coice, né? A pessoa dá um coice. Ou está conversando, ou pergunta alguma coisa. Ah! Isso não é amor. Deixa eu voltar um pouco no esquema, na ideia de maltrato. Uma das coisas que me deixa muito triste
é ver, às vezes, uma esposa ou um esposo zombando do cônjuge no meio, assim, de uma festa. Está lá, todos amigos. E começa a mulher zombar do marido, ou o marido zombar da esposa. Eu sei que aqui em Porto Ferreira não acontece isso, não. Mas por aí fora, irmãos, quase toda festa tem um lá. Zombando, porque a esposa não sabe fazer as coisas, porque não cozinha direito, ou porque tem medo de alguma coisa, ou... Mas que manói. Indo para frente aqui, esse coice, esse dar coice, essa atitude súbita, às vezes também, no caso, por exemplo, dos filhos, essa atitude de andar estapeando a criança. Qualquer coisa que a criança faz, já dá logo um chacoalhão, dá logo um peteleco. Isso não é amor, não. Não há nada que justifique isso. O amor não guarda rancor. Ele não faz contabilidade das coisas ruins. Tem gente que é especializada nisso. Começa uma discussão e diz, mas você, no dia 28 de fevereiro de 1975, às 14 horas e 35 minutos e 20 segundos, você falou assim, 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 assim. E para algumas pessoas com a memória meio fraca, fica indefensável, porque ela nem sabe se aquilo é verdade ou não. Eu não lembro nem o que comeu ontem. Em muitos casamentos tem um de cada tipo. Um que não lembra de nada e outro que lembra de tudo. Isso não é amor. A palavra de Deus disse que o amor não guarda rancor. Ele não faz contabilidade de coisas ruins. Começa a fazer contabilidade de coisas boas. Eu, quando era adolescente, já me interessava muito por essa questão de família, por causa do aconselhamento. Eu comecei a pregar muito cedo, ia nas igrejas pregar, e sempre aparecia alguém dizendo, olha, ora pelo meu casamento, ora pela minha família. Então, eu comecei a ler muito cedo sobre essa questão de família. E eu me lembro de ter lido um livro em que havia ali uma historinha, e essa história me comoveu bastante, e eu guardei ela. Diz que um homem chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero me divorciar. E o pastor disse, mas espera aí, como assim? De repente, do nada, quero me divorciar porque minha esposa não tem nada que preste. Ela não vale nada. Quero me divorciar. E aí o pastor então disse, com muito cuidado, disse, nós vamos fazer o seguinte, você vai me dar alguns dias para a gente trabalhar nisso. Se não tiver jeito, aí tudo bem, divorcia, mas nós vamos trabalhar aqui, juntos. Concorda? Concordo. Se vamos descobrir alguma coisa na sua esposa que você possa agradecer a Deus por isso. Olha, levaram um tempão. E o pastor insistindo, e o homem, tem nada, não tem nada, não tem nada, com muito custo, uma misériazinha, um cisquinho lá ele encontrou de bom. E o pastor disse, pois agora você vai agradecer por isso. Várias vezes por dia, recomendou lá quantas vezes tinha que orar agradecendo por aquilo. E daqui a 15 dias você volta aqui. E fez recomendações de que ele levasse isso a sério. E passaram 15 dias, 20 dias, o homem não voltou. E o pastor via ele de domingo na igreja, mas aquela agitação.
não conseguia conversar com ele. Com muito custo, o pastor, depois de uns 20 dias, conseguiu falar com o homem. Disse, então, você disse que queria se divorciar e tal, e não me deu mais resposta. Pastor, não quero mais divorciar, não. Porque depois que eu comecei a agradecer, aí eu lembrei de outra coisa, comecei a lembrar de outra coisa. A minha esposa é a mulher mais maravilhosa do mundo. Contabilidade. No grego é logizomai. É fazer as contas, é relacionar as coisas. Se você faz contabilidade de coisa ruim, você não ama, você está iludido, você está enganado. Quem ama faz contabilidade de coisa boa. Se lembra das coisas boas, isso é amor. Vamos para a próxima. Você está acompanhando aí? Está aplicando na sua vida? Para ver se é amor mesmo ou você está enganado pelo diabo. Tá? Agora nós vamos ver duas características opositivas. Elas se defrontam uma com a outra. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A palavra não se alegra com injustiça, a palavra justiça é adkia. Adkia, ela tem essa ideia, primeiro, de justiça divina, porque esse conceito de justiça é o de que, a palavra grega de que, ela tem o sentido de a ordem do juiz. Está sempre se referindo ao Senhor. O Senhor mandou. O que é justo é aquilo que o Senhor mandou. A vontade do Senhor, isso é justo. O que é justo? O que o Senhor mandou. E A é a partícula negativa. Portanto, é uma pessoa que vive longe daquilo que o Senhor mandou. Aí não é amor. Não é amor. Se alguém se alegra com as coisas erradas, com a injustiça, isso não é amor. O amor se alegra com a realidade. Interessante que o apóstolo Paulo opõe o que o Senhor mandou com a realidade. De um lado, a pessoa que se alegra com coisas que Deus não mandou, coisas que estão erradas, coisas que são contra a vontade de Deus. E do outro lado, ele diz a verdade, a lethia, como nós vimos ontem à noite, é a realidade. Uma pessoa que ama, ela quer saber o que é real. Ela quer saber como o outro está se sentindo. Ela quer saber o que o outro está pensando. Ela se importa com a realidade. Ela não fica satisfeita quando as coisas estão erradas. Ela quer saber o que é real, o que é certo, o que é verdadeiro. É interessante que ele usa charei, de caris, para se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. Mas o modo como ele diz, não se alegra epi, sobre a injustiça, a respeito da injustiça. Mas quando ele diz se alegra com a verdade, com a realidade, ele diz synkarei, que quer dizer se alegra conectado com a verdade. Se alegra quando ele está dentro, junto com a verdade. 4 características, e aí, seu amor se alegra com a injustiça ou se alegra com a realidade? O que te dá alegria? Te dá alegria que o outro se atrapalhe, o outro se dê mal? Ou te dá alegria saber o que é real, o que é verdadeiro, o que é certo? 4 características plenárias. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós podemos olhar aqui como 2 pares.
Primeiro, tudo crê e tudo espera. Eu creio, então eu espero. Aqui tem a ideia de fé, esperança e amor, né? Para chegar no amor, o amor, antes dele, tudo crê. E porque crê, ele espera. Então, ele ama. O amor é feito, primeiro de tudo, de fortes e firmes convicções. Uma pessoa cheia de dúvidas, ela não ama de verdade. Um relacionamento cheio de dúvidas não é um relacionamento de amor. Mas quem crê, quem tem convicção, ele também tem expectativas corretas, espera corretamente. E isso é saúde. Tudo crê, tudo espera. Isso é amor. O segundo par é a ideia tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, o primeiro par, me perdoe, eu fiz aqui, eu juntei o meio. O primeiro par é sofre e crê. Essa ideia de sofrer é a ideia de que cobre tudo. Sabe quando a Bíblia diz que o amor cobrirá uma multidão de pecados? Se o amor cobre tudo, o amor não é mesquinho, não fica cobrando tudo. Ele cobre e se deixa para lá. Tudo sofre e tudo crê. E depois, em seguida, ele diz, tudo espera e tudo suporta, no sentido de perseverar no meio das aflições. Hipomonei, ficar debaixo das aflições. Então, o amor não é uma coisa que é passageira. O amor não é uma coisa seletiva. Até aqui tudo bem, mas daqui para frente, não. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como eu disse, sofrer é a ideia de cobrir, é a ideia de não ficar pegando, mesquinhando, coisa por coisa, vírgula por vírgula. Tudo sofre. Tudo bem. Vou ficar cobrando, não. Não é? Nós estávamos conversando sobre livros ali na entrada, e a irmã que estava conversando comigo disse, quando me pede emprestado o livro, eu já dou logo. Isso é tudo sofre. Eu também, eu tenho a mesma atitude. Eu amo meus livros, mas amo mais as pessoas que me pedem eles. Então, se me pedir o livro, eu já dou logo de presente. Porque eu não quero depois me indispor com a pessoa, de ficar cobrando, ou a pessoa se fazer de desentendida, e não devolver. Tudo sofre, tudo crê. O amor tem convicções firmes, ele não tem dúvidas. Tudo espera, ele espera aquilo que ele crê, e tudo suporta, ou seja, ele persevera mesmo debaixo das aflições. Estamos chegando ao fim. Chegamos à 16ª característica. E a 16ª característica é o amor nunca perece. Literalmente, ele nunca cai. A ideia aqui é que o amor está voando e ele não precisa pousar, ele não cai de lá de cima, ele continua, ele nunca perece. E a primeira coisa que define essa característica é a exclusão. E disse, mas as profecias desaparecerão, serão desativadas, as línguas cessarão,
serão pausadas e o conhecimento passará, de novo será desativado. Mas o amor não vai cair. O amor não vai passar. Então, outras manifestações espirituais podem até passar, o amor não, o amor permanece. E também se define essa exclusão, as coisas que passam e o amor que permanece, que nunca perece, se define pela parcialidade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o amor é inteiro. O amor não é uma parte. O amor ocupa a gente por inteiro. Não dá para amar com um pedaço e com o outro detestar. E essa exclusão de coisas que passam e o amor que permanece se define pela plenitude. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E a ideia de perfeito é que cumpre o seu propósito. Quando finalmente o propósito de Deus for cumprido, as coisas que são passageiras passam. Mas o amor permanece. Permanece. Meus irmãos, nós trabalhamos hoje sobre uma das ilusões mais poderosas desse mundo. As pessoas querem ser amadas. E por causa dessa necessidade tão grande de ser amado, uma vez perguntei para o meu amigo Ageu Lisboa, por muito tempo, fundador e presidente do Corpo de Psicólogos Cristãos, falei, Ageu, por que Satanás consegue atuar tanto na área sexual? Já que é um dos componentes, então, do amor conjugal. E ele pensou um pouco e falou, olha, na minha opinião, é porque as pessoas precisam. É uma necessidade fisiológica, então não tem para onde fugir. E aí Satanás sai criando ilusões nessa área. Mas o amor também é uma necessidade, se não fisiológica, é uma necessidade emocional, psicológica. As pessoas querem ser amadas. Na verdade, a Bíblia diz que elas precisam amar. Ninguém é curado por ser amado. Ninguém fica doente porque não foi amado. As pessoas ficam doentes que são egoístas, porque não amam. Mas vou deixar esse assunto para falar em outro dia. O que eu quero dizer é que é uma necessidade básica, necessidade de amor. E essa necessidade tão básica, ela faz com que as pessoas sejam frágeis, sejam vulneráveis a ilusões. E é um tema tão amplo, uma categoria de ilusão tão ampla, que nós poderíamos falar de muitas ilusões dentro dessa categoria. Mas o apóstolo Paulo cria que pela exposição da palavra de Deus, ele podia desfazer os mitos, as lendas, as ilusões que há em torno do amor e levar os crentes a um caminho mais excelente, a um amor verdadeiro. E essa é a mesma certeza que eu trago aqui, se você está iludido com amor. Eu citei muitas ilusões de amor, porque o tema é vasto. Ilusões do amor romântico, ilusões do amor na família, ilusões do amor conjugal, do amor filial, do amor paternal, do amor fraternal. Há muitas ilusões. Mas nós precisamos desfazer essas ilusões olhando essa lista de 16 itens e pensando, será que o que eu tenho é amor de verdade? Ou eu preciso buscar esse fruto do Espírito até amar com amor real, com amor verdadeiro? E eu não sei o que Deus está fazendo aí. Eu estou falando mais claro e objetivamente possível.
Eu não sei como é que o Espírito está aplicando isso no seu coração. Eu não sei se você está conseguindo se segurar para que a mensagem não te atinja, para que você não tenha que fazer uma revisão clara dos seus relacionamentos e da sua vida e reconhecer que você precisa aprender a amar de verdade. Porque o amor é o fundamento da nossa fé cristã. É um mandamento fundamental. O marido precisa amar sua esposa. É fundamento. Os pais precisam amar os seus filhos. Os filhos precisam amar os seus pais. Os irmãos na igreja precisam amarem-se uns aos outros. Isso não é uma opção. Isso não é alguma coisa opcional, isso é o fundamento da nossa fé, é o princípio da nossa fé. E se nós nem entendemos o que é amor, porque estamos iludidos pelos contos do maligno, como é que nós vamos cumprir o fundamento mais básico da fé cristã? Nós precisamos examinar se é amor. E sabe para quem que esse estudo foi criado primeiro? Esse estudo olhando as categorias dos 16 aspectos. Eu criei para adolescentes, que eu cansei de ver adolescentes chegando, eu amo fulano, eu tenho que namorar com fulano, porque eu amo fulano. E esses amores de adolescentes são sempre complicados. Porque quando você chega nessa fase dos 15, 16 anos, a área emocional do cérebro explode, e aí são tantas emoções, e elas se confundem, e o adolescente começa a não ter clareza do que ele está sentindo. Então, eu criei esse estudo justamente para sentar com o adolescente e dizer, vamos ver se é amor de verdade. Vamos ver esse amor mesmo. E muitos adolescentes têm que reconhecer logo no primeiro tópico que o amor não é impetuoso, não é precipitado. Tem que reconhecer que eles não estão amando de fato, porque não são pacientes. Mas aí nós podemos continuar e andar. E é isso que eu estou convidando você para fazer. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8a. E é lógico que o apóstolo Paulo, na 16ª característica, usa 5 versículos para explicar por que o amor nunca cai. E eu sei que há muitos casais que uma vez ou outra já pensaram, eu acho que não vai dar. Eu acho que dá para continuar. Uma coisa que eu combinei com a Vasti, minha esposa, foi que nós nunca íamos falar de dar um tempo. Falamos isso nos primeiros dias de namoro. Nunca vamos dizer, vou dar um tempo. Ou é para sempre, ou então é para nunca. E graças a Deus vamos fazer agora 33 anos de casados. 35 anos de casado. Ainda bem que minha esposa não está me escutando, se ela suspeita que eu errei a data. Você precisa verificar se o que você tem é amor. Precisa passar essa lista. Precisa examinar o seu coração. Precisa ter certeza de que você não está iludido por nenhuma das dezenas de ilusões que Satanás distribui acerca de amor. Principalmente a ilusão de que o amor um dia acaba. Se você começa a crer nisso, você está crendo em Satanás e não na palavra de Deus que diz que o amor nunca cai. Ele não acaba. Se você crê que você é vítima das suas emoções, das suas paixões, você está crendo num conto de Satanás. Você não está entendendo o que a palavra de Deus diz.
Por isso, essa noite é um tema difícil, complicado, mas é o que você precisa ouvir, para que você possa ficar livre das ilusões dos relacionamentos. E nós vamos terminar com vocês tão quietinhos, olhando meio ressabiados. E as pessoas me dizem que eu normalmente tenho uma pregação convincente, que eu consigo até convencer as pessoas de coisas que são assuntos difíceis, mas hoje eu estou sentindo pela cara de vocês que está difícil de engolir essa mensagem. É isso, irmã Ruth? Difícil? Difícil. Mas eu estou acostumado. A minha igreja mesmo tem dificuldade de me convidar para pregar no Dia das Mães. Porque no Dia das Mães eu disse que o amor das mães não é tudo isso. Porque quando o amor é possessivo, ele não é amor de verdade. Porque eu disse que Deus ama os filhos mais do que as mães amam. E o povo ficou revoltado com isso. Se eu acredito que uma mãe ama o filho mais do que Deus ama, eu estou enganado por Satanás. Porque a Bíblia diz que é diferente disso. Então, quando uma mãe vem desesperada pela situação do filho, e eu digo para a mãe, olha, Deus ama o seu filho mais do que você. A mãe me olha com aquele olhar de descrédito. E se Deus ama tanto meu filho, por que ele não fez alguma coisa? Porque se fosse eu, já tinha feito. E Deus está lá tentando disciplinar o filho dela, tentando colocar o filho numa situação em que ele se converta, em que ele mude de vida. Mas nós temos a ilusão de que nós amamos mais do que Deus ama. Meu livro Elias e Outros trata disso. Elias achou que ele tinha mais zelo, mais amor pelo povo de Israel do que o próprio Deus. E por isso ele ficou doente. Por isso ele entrou num descenso de destruição. Então a mensagem de hoje, por mais difícil que ela seja, eu quero convidar você a examinar os seus relacionamentos afetivos. Examinar aquilo que você sente pelas outras pessoas. E comparar com isso. E se você descobrir que você não ama, não se preocupe. Comece a buscar do Espírito Santo, esse fruto do Espírito que é o amor. Deixe que o Espírito Santo trate da sua vida, até que você ame como Deus quer que você ame. Até que você ame um amor verdadeiro, que passe em todos esses 16 critérios. E então nós vamos ver uma vitória no corpo de Cristo, uma vitória na família, uma vitória no relacionamento com os filhos, uma vitória em todos esses lados. Ai, ora pelo meu casamento. Não oro não. Vai amar como o texto bíblico manda. Vamos conversar sobre o que é amor de verdade. Porque senão vou ficar orando por você e você não está amando de acordo com o que a Bíblia está dizendo para você amar. E aí começam os problemas. Começam as brigas, as discussões. Ou aí eu estou cansado, uma hora eu vou embora. Isso não é amor. Então não adianta orar se você não está disposto a colocar em prática a palavra de Deus. Agora, se você estiver querendo colocar em prática e dizer, eu quero amar de verdade, aí eu quero orar por você. Quero orar por você. Quantos sentem que essa mensagem foi para você hoje? Amém? Você recebeu essa mensagem? Você quer amar de verdade? Você quer que toda ilusão de amor seja tirada da sua cabeça e que você veja a realidade? Se alegre com a realidade, se alegre com a verdade? Quer isso?
Então vou orar por você. Senhor meu Deus, olha os desafios, ó Pai, que nós temos, ó Senhor. A vida já é tão complicada e nós às vezes temos que administrar, Senhor Jesus, tantos relacionamentos com a esposa, com os filhos, com os familiares, ó Pai. E às vezes, ó Senhor, nós fracassamos nisso, porque somos humanos, porque a nossa carne, Senhor, está, ó Senhor, cheia de problemas e de pecados e de coisas que nos levam ao falho. Mas hoje, Senhor, ó Senhor, eu quero me comprometer junto com a igreja, Senhor, que se reuniu aqui, para buscarmos na Tua Palavra, estarmos livres de toda ilusão, de todo engano, de toda miragem. Esse amor romântico que aparece nos filmes, que aparece, Senhor, nas novelas, ó Senhor, essas ideias malignas, ó Senhor Jesus, sobre sexualidade, sobre intimidade, sobre relacionamentos, tira da nossa mente e coloca, Senhor, em nós a Tua mente, dá-nos o entendimento do que é esse caminho mais excelente, dá-nos o entendimento do que é amor, para que nós amemos em verdade, amor de verdade. Derrama, Senhor, sobre a igreja Betel, ó Pai, este amor. Ó Senhor, que cada irmão ame o outro, Pai. Ó Senhor, que cada um ame os seus líderes, que os líderes amem os seus liderados, ó Senhor. Derrama este amor neste lugar, ó Pai. Derrama este amor verdadeiro, ó Senhor, este amor real, derrama sobre os casais dessa igreja, Senhor. Todo pensamento de separação, todo pensamento de divórcio, todo pensamento, Senhor, de que, ó Senhor, não está funcionando, ó Senhor, esses pensamentos que vêm do diabo, esta ilusão que vem de Satanás, quebra esta ilusão, Senhor, quebra esta escravidão. E traz, Senhor Jesus, um amor verdadeiro do marido pela sua esposa, da esposa pelo seu marido. O amor, Senhor, que foi descrito pelo apóstolo Paulo. Esse amor que tudo sofre, esse amor que tudo crê, esse amor que tudo espera, esse amor que em tudo persevera. Senhor, traz esse amor entre pais e filhos. Que os filhos amem de verdade os seus pais. Não somente na hora de pedir dinheiro, não somente, Senhor, na hora de pedir um presente, mas que amem de verdade aos seus pais, que demonstrem esse amor, ajudando, cooperando, que demonstrem esse amor andando juntos, sendo cordatos. Pai, faz com que os pais amem os seus filhos, que não os irritem, que não, ó Senhor, os enervem, ó Senhor, mas que sejam benignos para com eles, pacientes com eles, ó Senhor. Derrama sobre esta igreja, Senhor, um amor verdadeiro. Derrama, Senhor, sobre nós este amor, para que vivamos de acordo com o Teu plano e de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém.